Eu sempre me desenvolvi para o lado do soft skill, lidar com pessoas, entender as pessoas. Apesar de eu trabalhar como técnico, as funções de todas as vezes, em todos os projetos que eu estive, já tive vários projetos, foram sempre voltadas a trabalhar com pessoas locais, pessoas de locais diferentes, que têm costumes diferentes, pessoas de fora do país, porque a maioria dos equipamentos são de fora do país, então a gente lida com culturas muito diferentes. Então, entender um pouquinho dessa ligação, desse fio invisível que a gente tem por ser, digamos assim, né, o que nos liga a serem seres humanos é importante. Não precisa fazer algo porque você quer, faça porque é certo. Não precisa ninguém estar vendo. Vai continuar certo mesmo se ninguém estiver olhando. Quando a gente chega, a maioria de nós vem de cidades grandes, vem de fora do país, e a gente chega numa cidade que é pequena, as pessoas têm uma resistência muito grande. Todo mundo vê a gente como um inimigo. Porque, querendo ou não, uma cidade que nunca teve indústria, mal tem uma farmácia e um posto de saúde, você chegar com um projeto de milhares, de bilhões de reais, é muito difícil para as pessoas aceitarem que vai trazer um retorno positivo para eles. Eu sempre carrego muito carinho por todo mundo que está ao meu redor por isso. Porque eu não sei qual é a batalha de cada um de todos os dias, mas eu tento ser o mais gentil possível. Como eu aprendi inglês na minha adolescência, eu comecei a fazer um curso e aí eu só tinha, digamos assim, né, a parte teórica. Eu aprendi as palavras, entendia como escrevia, como se lia, mas eu não tinha prática. E assim, há 10, 15 anos atrás era muito difícil, mal tinha internet. Então, qual foi a chance que eu tive para começar a treinar o inglês? Eu fui trabalhar como mensageiro de hotel. E eu pude trabalhar a parte prática, entender, viver o ambiente do dia a dia, porque é como as pessoas falam, é muito diferente na realidade. O que eu levo de aprendizado o ambiente te treina. Tem uma situação que acho que vai ficar marcado para minha vida. A Beyoncé veio pela primeira vez no Brasil. E aí ela ficou no hotel que eu trabalhava. E aí, digamos assim, né, o staff dela todo tinha um cuidado muito grande, porque era Carnaval do Rio de Janeiro. Toda a matéria e todas as reportagens do dia falavam sobre a chegada da Beyoncé no Rio. E aí tinham que ter alguém para atender ela exclusivamente, que não tirasse foto, mesmo que não tinha celular com câmera na época, mas que não tirasse foto, que fosse mais discreto, que não quisesse dar uma de fã, querer ficar o tempo todo próximo, algo do tipo. E aí acabou que ninguém quis, porque colocaram tanta responsabilidade naquela situação que ninguém quis. E acabou que essa dura missão, sobrou para mim. Eu fiquei com muito medo, porque assim, eu falei, nossa, como é que eu vou falar com a empresária de uma cantora internacional? Eu não mal sei falar inglês. Então eu tinha muito medo do que falar, de como falar. E aí a agente dela veio falar comigo que tinha que pegar a fantasia dela. Só que eu não entendia o que ela queria dizer e eu ficava com medo de perguntar. E ela falava cada vez mais e aí eu não entendia e eu afirmava com a cabeça. E aí eu ia andando, eu não sabia, não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Só que em algum momento alguém falou em português e eu entendi a mensagem, um pouco da mensagem. Eu falei, bom, agora já entendi, eu tenho que buscar uma fantasia, agora para quem? E aí, a partir dali, eu comecei a prestar muito mais atenção na pessoa, né? Eu olhava para a pessoa para entender, como se fosse uma leitura labial, para entender o que ela falava, para poder captar a mensagem. Então, assim, isso ficou marcado. Eu tenho até hoje o jornal que saiu na época, eu guardo o link do site. Então, para mim, foi uma experiência, assim, assustadora, mas divertida e incrível. Quando eu trabalhava no Rio, eu jamais imaginava que eu fosse trabalhar, sei lá, pelo Brasil adentro, conhecendo tanto do nosso país. A partir do momento que eu comecei a trabalhar com energia renovável, começou a despertar em mim um sentimento muito maior de sustentabilidade e responsabilidade social com as pessoas. A minha paixão pelo trabalho se misturou com a paixão pelas pessoas e se transformou numa paixão única. Isso hoje me motiva. Eu aprendi uma coisa com o meu pai, que é: aprenda o nome das pessoas que te servem ou que estão ao seu redor. E eu sempre chegava no trabalho todos os dias, como eu faço até hoje, e eu dou bom dia para todos. Mas eu não dou um bom dia genérico. Eu dou bom dia, Jason, bom dia, Bruno, bom dia, Rafael. Eu dou um bom dia para a pessoa, para ela entender que o bom dia é para ela. E na minha despedida, uma pessoa que assim não tinha muita interação comigo no dia a dia. Era uma pessoa que trabalhava nos serviços gerais. Nossa, eu fico até emocionado. Na minha despedida, ela veio me abraçar e falou que nunca ninguém tinha tratado ela daquela forma, pelo nome.
parava para perguntar como ela estava, como que tinha sido o dia. Então, assim, eu falei, nossa, como é que pode um bom dia mudar a vida de uma pessoa, né? E, assim, não tinha a menor ideia do impacto que aquilo causava no dia dela. E eu passei a valorizar muito mais depois disso. Que eu sabia que aquela pessoa, se aquela pessoa que não tinha contato comigo dava tanta importância, imagina outras pessoas.